Saúde Integral. Esse programa é dedicado à saúde, a trazer à luz todos os aspectos que podem melhorar a sua saúde. E hoje nós estamos aqui com a Tereza, nossa amiga de sempre, e com o José Luiz. O Zé Luiz desenvolve um trabalho fascinante. Ele é apicultor e é também apiterapeuta. Eu sei que muitas pessoas não sabem o que é isso, mas ele está aqui exatamente para explicar. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Estou muito feliz de poder recebê-lo aqui. E eu sei que você vai trazer está trazendo, muitas informações interessantes a respeito da saúde, porque o foco é a saúde, né, Tereza? Com certeza. Então, o que é... Fala um pouquinho, assim, do que é a apiterapia, o que é isso, como que surgiu na sua vida, você fez uma formação, enfim. Para mim, a apiterapia, eu trabalho com as abelhas há 32 anos. Uma vida, hein? Ou muitas vidas. 32 anos de contato com as abelhas. E durante todos esses anos a gente sempre soube que os produtos das abelhas tinham poderes extraordinários, mas durante muitos anos eu não tive acesso a muitas informações científicas, né? Os últimos 7 anos que eu passei a me dedicar mais integralmente à apiterapia, nós tivemos informações provavelmente muito pelo advento da internet, né, que a gente acabou tendo acesso a pesquisas no mundo todo, né? E eu acabei tendo acesso a informações da Associação Internacional de Apiterapia, onde o Dr. Stefan Stangácio é quem lidera esse movimento. Ele é de onde? Ele é da Romênia, Bucareste. Você foi lá ou você estudou através dos livros, ou ele veio aqui, você fez um curso presencial com ele? Olha, eu fiz inicialmente um teórico à distância que ele desenvolve em várias línguas, inclusive em português. Ah, que legal! E depois eu fui fazer um presencial lá e fiz um congresso, foi o 3º Congresso Internacional de Apiterapia na Romênia, e que eu considero que realmente mudou a minha vida, né? Legal. Porque esse congresso ali reuniam médicos do mundo todo, informações de todo mundo, não é só da Romênia, né? Médicos alemães, médicos egípcios principalmente, que tinham informações preciosas, modernas, atualizadas, principalmente sobre a descoberta das enzimas que estão presentes nos produtos das abelhas, né? E eu acho que do Dr. Stefan Stangácio eu recebi 15 mil páginas de pesquisas da sua biblioteca virtual e um curso muito detalhado que seria o resumo dessas 15 mil páginas, foi reduzido em 600, mais a sua experiência com a apiterapia, que gera o seu curso de apiterapia. Maravilha! Como é que se usa os produtos, por exemplo, no caso da apiterapia especificamente, que é uma aplicação das abelhas? Explica pra gente como é que é isso e para que é utilizado de uma forma geral. A apiterapia, na verdade, nós vamos lançar mão de 7 produtos que as abelhas produzem, né? Elas coletam 3 da natureza, que é o néctar, o pólen e as resinas e bálsamos, que são o própolis, né? Desses 3 produtos, elas resinas e bálsamos, própolis e o pólen. Própolis é a resinas e bálsamos. Então, resinas e bálsamos são os própolis. São própolis. Ela colhe aquelas resinas e bálsamos, na verdade é a seiva da planta que sai nos botões florais para proteger a flor de qualquer infecção de bactéria nociva. Ah, que legal. Por isso que é um antibiótico. Ele é antibiótico com essa grande propriedade. Ele é um antibiótico seletivo. Ele não ofende nenhuma bactéria positiva do organismo humano. Por isso que ele pode ser usado livremente todo dia como alimento. Ele tem todos os minerais. Não é só quando você está sentindo a chegada de um resfriado. Não, você de pode jeito usar todos nenhum, os dias. porque o própolis entra na composição química de toda a membrana humana. Se ele entra na composição química de toda a membrana humana, nós precisamos formar diariamente 50 a 70 bilhões de células por dia, nós precisamos de própolis todos os dias.
Uau! E essa resina, ele é retirada das plantas e aí acrescenta-se A saliva das abelhas só. Uau! Elas só lambem aquilo para trazer para dentro de casa, né? Funciona como um impermeabilizante, né? Ela é usada como pintura das casas, mas não exatamente um impermeabilizante. Ela é um antibiótico para proteger contra bactérias nocivas e permite que as bactérias boas proliferem, principalmente por causa do pH. Ele vai ser um regulador de pH. Muito importante. E você faz um trabalho muito legal que normalmente a gente compra a própolis, essas resinas alcoólica, né? E essa que você faz é não alcoólica? É não alcoólica, aí eu E o que aplico tem no misturado mel. aqui? Mel de abelha. Gente, isso é uma delícia, viu? É uma maravilha. Isso aí eu sabor. prefiro assim, eu uso o alcoólico também, mas mais externamente. Mas se acha isso aqui, Zé, em qualquer lugar ou só você? Não, no Como é que é? Brasil eu desconheço essa forma de trabalhar. Entendi. No Brasil, quando a gente encontra mel com própolis, geralmente é o mel com um própolis alcoólico colocado nele. Ah, entendi. Né? A concentração fica bem mais baixa. Isso aí é alta concentração de própolis. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Que cheiro maravilhoso, Existe a olha. diferença entre essas seivas de plantas que proporciona mais qualidade ou mais ação? Exatamente. Elas vão ser todas similares, mas algumas árvores, algumas plantas medicinais, elas vão ter propriedades particulares. No caso Essa aqui? do própolis verde brasileiro, colhido no sul de Minas, norte do Rio de Janeiro, oeste de São Paulo, ele vai ser o própolis verde da Baccharis draculifolia, que é conhecido vulgarmente como o alecrim do campo. O alecrim do campo é procurado por todo mundo por causa do seu alto potencial de destruir tumores malignos. Que legal. A gente pode... O alecrim do O campo? alecrim do campo. Ele tem essa propriedade, só que no própolis isso vai ser concentrado. Potencializado. Vai ser potencializado. Que maravilha. O alecrim do campo, esse própolis verde, quando eu estive na Romênia, todas as pessoas me pediram para mandar para a Romênia. Ah, mas aí teve Teve alguns... contato com o pessoal do Canadá, nós queremos. Esses dias mesmo me ligou um rapaz, um senhor, que ele é dono de um grande laboratório de apiterapia no Canadá. Ele trabalha com 10 mil colônias no Canadá, mas ele me ligou e disse, olha, eu preciso do teu própolis. Uau, que legal. Você está na região que é a região do própolis mais importante para o tratamento do câncer. Olha que informação importante. Mas e de que forma se aplica, por exemplo, isso aqui no caso do câncer? Toma-se esse própolis em quantas vezes, quantas vezes ao dia, que proporção? Essa dosagem, no caso de doenças degenerativas, né, essa dosagem deve ser alta, o máximo que o paciente realmente suporte. Entendi. Né, porque uma dose excessiva pode trazer uma diarreia, que não seria um problema efetivo, né, mas é um desconforto, né. Aí a dose, nesse caso aí, nessa concentração de provavelmente 7% de própolis com mel, é própolis pura, sem álcool, ela já purificada, né? Aí seria uma colher de sopa de hora em hora. Uau! Para a gente poder reverter um caso de degeneração, tanto de doenças autoimunes, quanto de artroses ou artrites, né? Nós precisamos enriquecer a pessoa de minerais e ela vai ter propriedades de eliminar várias toxinas. Não é só os tumores, são várias toxinas. Todas as dioxinas vão ser eliminadas pelo própolis, inclusive agrotóxicos. Agora, por exemplo, essas plantas que fornecem essas resinas, elas não estão também contaminadas com a questão dos agrotóxicos? Olha, na região que eu trabalho, não. Eu trabalho na Serra da Mantiqueira, aquela região não tem pulverizações. Ah, é? Não, é todo mel orgânico, nada de pulverização na região toda. Tá. Então agora vamos falar do segundo, que é o pólen. Né? Aliás, uma perguntinha, uma colocação só. Isso aqui deve ser começado a tomar em jejum ou após o desjejum? Olha, nós podemos tomar já em jejum e evitar
preferencialmente de evitar junto com os alimentos para ele ser absorvido Melhor absorvido. né? Para uma pessoa comum, Zé Luiz, que não detectou nenhum problema específico, de forma preventiva, uma colher de pólen, de própolis com mel, todos os dias é suficiente? É uma boa dose. Eu digo à vontade, né? Porque a pessoa sente a necessidade, né? Claro, minha neta adora comer isso aqui, se deixar ela come um pote todo. Porque ela sente necessidade, porque ela vai achar ali um complemento de mais de 300 substâncias nutritivas. E o diabético? Pode? Olha, Qual é a restrição para o diabético? o própolis para o diabético é altamente recomendado. No caso que eu faço aqui com mel, vai ter essa leve restrição por ser mel. Mas o que o Dr. Stangassi diz, tira uma colher de arroz, tira uma colher de carboidrato que a pessoa esteja comendo, ela pode comer 2 de mel. Com então vantagens. pode ser Com substituir. vantagens. Nossa, que legal. Com vantagens, que no caso do mel vão ter 300 substâncias nutritivas, todos os minerais, inclusive algumas análises químicas apresentam prata, ouro, vanádio no mel de abelhas, que as abelhas extraem do fundo da terra. Que então legal. é a maior mineralização que você pode fazer com o mel de abelha também. Né? Você Maravilha. faz uma mineralização e mais, o mel de abelha ele é altamente enzimático. Né? Não é um açúcar comum, ele vai ser altamente enzimático. A medicina ayurvédica trabalha 6.000 anos, no congresso que eu fui, Dr. Sanjay, mostra que ele projetou no quadro os Vedas. E aí ele disse, ninguém vai saber o que é isso, mas eu vou traduzir. Aqui diz assim, principal medicamento da Ayurvédica, mel de abelhas. Uau. Mas o paciente não come mel pela boca é 2 colheres de sopa. Aí ele diz o seguinte, a Ayurvédica ensina que o mel de abelha seja aplicado no intestino, como lavagens intestinais, como enemas. Isso eu nunca ouvi falar. E massagens com mel de abelha. 12 anos atrás, no Egito, o Dr. Mandu Abdurman, um médico da Universidade do Cairo, estudando enzimas, ele descobriu, a medicina ayurvédica tinha razão, né? Tem razão até hoje, que os Vedas estão vivos para todos nós aprendermos a verdade que está escrita nesses escritos sagrados, né? Ele descobriu que o mel de abelha tem umas propriedades medicinais, especialmente algumas enzimas que são destruídas no aparelho digestivo. Comprovando que a medicina ayurvédica está certa. Quando a pessoa está doente, ela precisa de uma enzima especial que ela vai ser perdida na boca. Então, intraintestinal não há perda nenhuma. E aí o mel de abelha puro, cru, ele poderá ser um remédio até para o câncer. Quando você fala cru, o que você É que ele não foi aquecido acima de 42 graus. Mas o mel, acontece isso? Quando ele cristaliza, alguns produtores, na descristalização, eles podem perder a temperatura. Existem equipamentos modernos com um termostato que você põe lá e ele vai à temperatura adequada. Mas por que não as pessoas têm que liquidificá-lo de novo? Ele Só se cristalizado quiser altera alguma propriedade? Não. A medicina ayurvédica diz que o mel de abelha será preferencialmente usado após 1 ano de colhido. Da coleta? Quando diz que amadurece as enzimas. Essa é a explicação que eles dão. E essa maturação é que faz ele cristalizar? Ele cristaliza pelo grau de umidade, né? Como no Brasil, principalmente, as pessoas não aceitam muito mel cristalizado, muitos apicultores metem fogo nele, que é pronto, acabou o problema. Quer mole o mel? Pronto, eles fazem ele mole. A gente também tem essa possibilidade de simplesmente colocar ao sol para ele descristalizar? Não, no sol ele vai perder algumas enzimas que são delicadas e são destruídas ao sol. Para um tratamento de ayurvédica, para um tratamento intravenoso, conforme o Dr. Mandu Abdurman faz hoje, ele, como descobriu que o mel tinha esse poder tão maravilhoso, ele disse, vamos fazer mel intravenoso. Ele faz meio ml, é uma coisinha, 10 carocinhos, o equivalente a uns 5, 10 carocinhos de arroz,
dissolvido no soro fisiológico, 5 ml de soro fisiológico, aplicado na aveia até 2 vezes por semana. Ele trata todas as doenças autoimunes, alguns tipos de câncer. Quem é esse médico? É de onde? Mandu Abdurma, Aí? professor da Universidade do Cairo, no Egito. Que legal. Né? Então, no congresso que eu estive, a doutora Mihaela, acho que é isso, né? Ela apresentou, ela é oncologista, e ela apresentou alguns casos que ela tratou por indicação do médico egípcio, Dr. Mandu Abdurma, e ela apresentou casos em que ela curou totalmente de câncer, inclusive uma senhora de 75 anos, com 10 centímetros de tumor no pulmão, já tinha ramificação para a coluna, e ela, em 1 ano, ela apresentou os exames, né, de Doppler, EcoDoppler, com 2 milímetros que ficou o tumor em 1 ano. Uau! Com o tratamento Só intravenoso? Intravenoso de mel de abelha. E aqui no Brasil, tem alguém que aplica isso? Olha, eu fui formado para fazer esse trabalho, né? Na Romênia, eu fui instruído para fazer esse trabalho, mas como o médico indiano que foi no trabalho, no congresso, ele apresentou que intraintestinal nós podemos ter o mesmo resultado, então eu tenho indicado, para que nós vamos fazer intravenoso, Claro. se nós podemos fazer um enema que já vai ajudar inclusive a limpar o fígado. A proporção é a mesma, Zé Luiz? Não, aí no intestino, como tem uma perda, em vez de meio ml, aí eu geralmente recomendo de 5 a 10 ml. Né, Mas aí você dependendo faz da o quê? pessoa. Coloca numa ampola? Não, E faz pode a ser na aplicação? ampola, Ou mas o na- ideal é o enema mesmo, é 1 Enema. litro de água morna para fazer. De água morna. Esse é o procedimento da Ayurvédica, é a lavagem com mel de abelha, que poderá ser acrescido de óleos essenciais ou alguma planta medicinal que seja recomendado para o caso. Né? Uau! Mas o doutor Abdurma, ele é claro, o mel sozinho ele é capaz de destruir o tumor. E você tem alguma experiência, algum caso que você já tenha acompanhado e você aplicou esse tipo, é um clíster, né? É um enema, né? É um Você enema. aplicou e você teve algum resultado positivo? Tem algum caso que você possa compartilhar com a gente? Olha, eu tive vários casos assim que os pacientes vieram me relatar depois, em que eles tiveram realmente melhoras surpreendentes. Em que casos, por exemplo? Principalmente é o câncer de próstata, né? Porque a próstata está colada no ânus, aí vai direto lá. E com que frequência se deve fazer? Olha, nos primeiros dias a recomendação é que você faça uma dose um pouquinho maior para fazer um enriquecimento enzimático do corpo, né? Uma pessoa que realmente tem um câncer, uma doença degenerativa, é claro que ela está com uma deficiência de enzima muito grande. E essas enzimas, elas não só controlam a multiplicação celular, como destrói as células defeituosas e ajuda a oxigenar. A célula cancerígena, ela falta oxigênio, é ácido. Então é uma coisa em que o meio ali, o sistema imunológico não consegue entrar e não tem enzimas para fazer esse controle. Então é tudo dedicado à medicina eletromagnética. E hoje, principalmente, não é, Zé Luiz, que a maioria dos alimentos industrializados, eles perdem o seu potencial enzimático no processo de industrialização. Totalmente. Então a gente observa que tem muitas doenças que a origem, a causa dessas doenças é a falta dos enzimas. Nós precisamos de enzimas para tudo. Todas Pra as reações tudo, químicas. todas as reações químicas. Todas. Algumas enzimas são produzidas pelo corpo, mas outras são absorvidas através... Sim, mas para ser produzida pelo corpo, você precisa alimentar o corpo. Se você forma não correta. der a base para ela produzir a enzima, o corpo não vai produzir. Né? Maravilha. O doutor Abdurma, inclusive, ele trata diabéticos com mel de abelha injetado na veia. Meio ml, isso não mexe com a glicemia. Não mexe com a glicemia, que meio ml são 5 caroços de arroz, aqui não mexe nada. Mas assim, isso deveria ser feito com uma pessoa, com um profissional habilitado, né? Porque essas informações hoje elas estão abertas, né, para os nossos internautas que estão participando aqui. O que a gente recomenda é que se você procure um profissional, o Zé Luiz, depois nós vamos colocar aqui no vídeo o contato dele,
E os produtos que ele distribui, a gente tem também aqui na Unindo Corações, mas vocês podem fazer um contato diretamente com ele. Porque o objetivo do nosso canal de comunicação, do programa Saúde Integral, é oferecer instrumentos para que você seja mais feliz, para que você desfrute a plenitude da sua vida. Claro. Então, nosso compromisso é com a difusão do conhecimento. Claro, e ali independizar, porque a pessoa ela se trata sozinha, Claro. dá informação para a pessoa se tratar. Isso que é muito importante. Oferecer ferramentas. Tereza até falou recentemente, né, da independência, o trabalho que nos torna independentes. Para Então, promoção da nossa própria saúde, né? Imagina. e também ser assunto como independente, esse. porque você de repente faz um tipo de tratamento e você depende sempre de ir lá para alguém fazer aquilo em você. Então, você é um dependente, então tem que ir toda semana no terapeuta fazer aquela terapia. Então, nós estamos caminhando para essa era da liberdade e empoderando as pessoas com conhecimento para que elas possam, obviamente, depois de um estudo, né, não deve fazer nenhuma prática desavisadamente. Pólen você pode comer à vontade. Né? Pode comer à vontade. Mas um tratamento como esse, que é intravenoso, você precisa fazer isso com um profissional que estudou, que pesquisou, porque nós estamos lidando com a vida e também nós temos as leis brasileiras que precisam ser respeitadas. Né? Mas vamos falar dessa outra estrela aqui, que é o pólen. Muita gente não conhece, tem essa coisa maravilhosa. Pólen de flores. Que é um segundo produto, nós já falamos das ceras, né? Que as árvores emanam naturalmente, isso é jogado fora. Se as abelhas não estão lá, isso cai no chão e vira adubo. Pois é. Isso é emanado, isso é derramado pela natureza aos quilos e quilos nas florestas. Exatamente. E nós podemos desfrutar das bênçãos ou das potências, né? dos ingredientes, dos produtos que contém dentro desse produtinho chamado... O pólen de flores, na verdade, ele é a semente masculina da flor, né? Ela é fabricada dentro da flor para fecundar a outra flor, né? Ele é microscópico. Cada então seria o falo da flor? Não seria exatamente o falo, ele é o sêmen da árvore. O sêmen da árvore. É o sêmen da árvore. Legal, o pólen é o sêmen da árvore. É o sêmen da árvore. Ali é poderoso, ali tem todas... É considerado pelo Dr. Stefan Stangasso 5 vezes mais proteína do que a proteína animal, né? Porque é a carne bovina, né? Porque ele vai ter todos os aminoácidos que o corpo precisa, não falta nenhum. Então é uma proteína completa? Ele é uma proteína completa, que ele vai alimentar da unha ao neurônio. Isso não tenha dúvida nenhuma, ele alimenta da unha ao neurônio. E Que ele vai maravilha. ter não só todos os aminoácidos, como todas as enzimas, como todas as vitaminas e como todos os minerais que o corpo humano precisa. Então ele é um alimento considerado realmente mais completo da natureza. A informação que eu tenho é que não existe outro que tenha essa propriedade. E procede também a informação de que para o intestino também é uma ferramenta maravilhosa, os idosos... Exatamente, pólen, porque ele vai alimentar a flora e ele já carrega com ele os esporos dos acidófilos. Isso é muito lindo, porque a flor, ela joga o própolis no botão floral para não nascer nenhuma bactéria nociva. Dentro da flor, o mel protege que não nasce nenhuma bactéria nociva. E o pólen também. Ele alimenta as bactérias boas que nós precisamos, sem ofender, matando as ruins sem ofender as boas, né? Então ele vai ser... seria muito legal até a gente colocar assim, ruins nesse sentido para aquele ecossistema, né? Porque na verdade tudo tem uma razão de ser, né? Mas são seriam as bactérias que seriam nocivas para o corpo humano, né? Que são as bactérias que são as decompositoras, né? Que elas vão decompor o corpo antes da hora, né? Que são as que decompõem quando morrem, né? Se não tem a energia vital, elas entram em ação, é como um elas cupim. Vão entrar em ação. Né? Eles vão começar a comer. Eles são programinhas, são robozinhos que estão aí programados. Chegou no ambiente, não tem vida, então vamos embora fazer a transmutação. Está na hora delas trabalharem. Exatamente. Então esses produtos das abelhas vão dizer, não, peraí, não vem ainda não. Vamos ficar não mais vem um ainda pouquinho, não. Deixa essas outras aqui que são os acidófilos, são os fermentos que nós precisamos para a absorção dos nutrientes.
que elas entram, bactérias entram até dentro do cérebro, entram em reações químicas dentro do cérebro. Então, quando a gente come o pólen, nós vamos receber alguns esporos. Agora, esse é o pólen colhido na porta da casa, por um coletor. Existe o pólen que está dentro de casa, armazenado no favo. Esse é chamado pão de abelhas. Aí esse vai ser outro alimento precioso. O pão de abelhas... Existe disponível o pão de abelhas? O pão de abelhas nós podemos ter disponível, eu disponibilizo para os casos mais graves, eu disponibilizo o pão de abelhas também. Porque qual é a característica do pão de abelha? A abelha vai enriquecer com a saliva dela, que é altamente enzimático, um pouquinho de mel. O pólen é um coco fechado, ele vai germinar. E aí as bactérias acidófilas que estão em esporos nela vão se multiplicar aos milhares e vão decompor o pólen. Ele vai ganhar de 2 a 3 vezes mais propriedade nutritiva e alto potencial de B12. Ele, na então, verdade, para os vegetarianos é uma coisa maravilhosa. Ele fecha a cadeia, para quem quer ser vegetariano, ele vai fechar a cadeia mais importante da nutrição, que é a absorção de B12. Que maravilha. Mas em que quantidade, por exemplo, a gente precisa para fazer a posição? Olha, geralmente 30 a 40 gramas por dia, né, durante um mês, a gente já consegue um resultado plausível de ver no exame. Né? 40 gramas desse produto. Não, do pão de mel. Do pão. Mas o potencial, por exemplo, de B12 aqui? O potencial de B12 aqui é muito grande, muitas pessoas se recuperam de anemias só com o pólen floral colhido na porta, porque ela Como é que eu vou saber? Eu vou comprar um pólen, por exemplo, nessas lojas de produtos naturais. Como é que eu posso saber se esse pólen realmente tem um potencial, todo esse potencial que você está falando? Porque existem pólen e existem pólen. A maneira de tratar, a maneira de colher, a exposição ao calor, a exposição à luz, o manuseio, tem todo um processo. Exatamente. Como identificar fontes fidedignas? Olha, é difícil de dizer, né? Porque é muito comum a gente encontrar no mercado pólen com fungos, assim como ervas medicinais com fungos. São plantas mal desidratadas, né? O pólen mal desidratado, ele está sujeito a fungo. Né? E como é que eu posso perceber isso? O gosto vai acusar. O gosto vai acusar. Igual ao gosto daquele que está com fungo. A pessoa vai rejeitar. Porque tem uns que são assim mais crocantes, a gente sente que ele é mais sequinho. Tem uns outros que são mais úmidos. Às vezes eu sinto até um certo amargor. Pois esse amargor pode ser a flor amarga, mas pode ser já o fungo aparecendo. Mas como é que Porque eu posso quando é amargo da flor, o corpo vai aceitar bem. Quando é amargo de fungo, o corpo não vai aceitar. A pessoa vai se sentir mal, ela não vai, o gosto vai ficar desagradável e ela vai acabar rejeitando. Assim como a gente viu no exemplo do própolis, o própolis verde é o melhor que tem essa função em relação ao tratamento de câncer. O pólen também tem essa flores que são mais o pólen propensas. O pólen também vai ter isso, só que o pólen vai ser mais difícil da gente separar, porque cada grão de pólen que tem ali tem 2.000 grãos de pólen. Aquele grãozinho é feito pela abelha. Pega lá para a gente mostrar. Aqui são vários grãozinhos. Esses grãozinhos, aí, cada grãozinho desse tem 2.000 grãos de pólen. Que as abelhas 2.000 grãos de pólen. Com a saliva dela, ela juntou e fez isso aqui. Cada grãozinho dessa veio numa pata de abelha. Uma de cada lado. Nossa, elas trabalham demais, hein? Elas são um grande exemplo de amor, de trabalho pela comunidade, né? Inclusive, a gente tem algumas informações espirituais de que as abelhas vieram de Vênus, né? Que é o planeta do amor. Nossa, agora é amor mesmo pela comunidade. Me prova um pouquinho, Tereza, uma delícia. Vamos providenciar depois uma colherzinha quando a gente tiver. A gente já coloca uma mesinha aqui para a gente poder saber. O pólen, o que ocorre é isso. Como ele tem todos os aminoácidos, como ele tem todos os aminoácidos, quando o corpo pega esses aminoácidos e transforma na nossa proteína, é muito mais fácil do que você pegar uma proteína animal que você tem que quebrar aquilo
Não, mas daqui já pega completo? O que eu sei é que o corpo, qualquer produto que você vai ingerir, ele vai quebrar e fazer a sua própria proteína. Não. Aqui o aminoácido, porque a proteína é uma molécula grande construída de aminoácidos. Isso, 20 aminoácidos. São 28 que tem 28. no poli. São os 28 necessários, 26 necessários ao corpo humano, né? Então, quando o corpo pega esses aminoácidos, é como pegar um tijolo. Você pegou o tijolo para construir a sua casa. Quando você pega uma proteína animal, é você ir demolir a casa do vizinho para construir a tua. Ah, sim, essa é isso. Você tem que destruir a proteína animal, que é uma molécula grande, para quebrar em aminoácidos, para o corpo poder absorver. O corpo não come proteína, o corpo come aminoácidos. Isso é o grande erro da nutrição, que é falado aí livremente, que, e cadê a proteína? Não, a gente come aminoácidos. O aminoácido vai construir a proteína, né? Então quando você combina, por exemplo, um arroz integral com feijão, o que falta no feijão, né? Tem no arroz a metionina, a lisina, que falta em um, tem no outro completo, e você pode compor e fazer um aminoácido. Pois é, o pólen vai ter todas. Maravilha. Vai ter a lisina, vai ter tudo ali. Metionina. Vai ter todas as 26 principais que nós precisamos. Mas o corpo vai absorver, isso que eu não entendo ainda. O corpo absorve esses aminoácidos e vai construir a proteína que eu quero. Proteína. Só que aqui tem todos juntos. Todos juntos, ele vai construir. Os Como neurônios, as artérias, os músculos do coração, os músculos do corpo. Tá, é uma coisa que eu acho que é sempre importante a gente colocar, né? Porque é um conjunto. Você tem que combinar isso aqui com uma alimentação, um percentual de alimentação viva, alimentação saudável, né? É outra metade tomar bastante do trabalho. água, fazer todo um conjunto. Isso aqui vai potencializar o seu estilo de vida. Eu costumo dizer que ele é um complemento nutricional, né? Isso. Ele vai ser o maior complemento porque ele vai te dar todas as vitaminas, todos os minerais e todas as enzimas e coenzimas existentes. Porque se você ingere um alimento que ele não tem, e você não tem enzima para quebrá-lo e poder fazer, extrair os nutrientes dali, você vai se eliminar aquilo como resíduo e você não vai poder absorver. Você pode usar o pólen como um grande auxílio para isso. E também, como o Dr. Abdurman reconhece que algumas enzimas são perdidas no aparelho digestivo, ele também vai ser indicado para ser usado intraintestinal. O pólen também? Uau! Porque aí a pessoa está doente. Eu achei que eu sabia alguma coisa sobre isso, mas não estou sabendo nada. Não, se a pessoa está doente, você pode enriquecer o potencial enzimático dela com o pólen indo diretamente no intestino. Você dissolve ele na água, ele imediatamente dissolve numa água destilada, pronto, aí você pode usar intraintestinal. Tem que ser água destilada? Não, pode ser uma água filtrada, uma água preferencialmente, pode ser morninha, preferencialmente uma água mineral. Alcalina. Maravilha. Melhor.